The Mosasaurus. We found it? No, it found us. A vida encontrou um meio em Jurassic World Recomeço, e eu já vi umas cenas do filme, hein? Já assisti algumas coisas que eu posso trazer aqui pra vocês. Uma das cenas que eu assisti eu não posso comentar, porque ainda não recebi as informações de quando estarei liberado para poder falar dela. Mas teve outra que foi exibida para a imprensa e também para quem esteve na CCXP México, que eu posso contar tintim por tintim com todos os detalhes aqui para vocês, inclusive trazer os pontos de história que a gente vai ter em Jurassic World Recomeço, para você entender mais ou menos como vai ser o andamento do filme, a sinopse, e eu trazer também, claro, as minhas impressões do que eu posso esperar aí desse filme, do que eu assisti e do que pode vir aí com mais dinossauros, com mais perseguição, mais dente e muito mais. Vamos lá. Na CCXP México eu tive a oportunidade de entrevistar o elenco de Jurassic World Recomeço. Então eu falei com a Scarlett Johansson, Mahershala Ali, o diretor Gareth Edwards, Jonathan Bailey, Rupert Friend e Manuel Garcia Rufo. Pude conversar com todos eles. E tem algumas coisas aqui que a gente pode falar. Eu vou começar com a cena que foi exibida para a imprensa sobre o Mosasauro. Foi uma cena que também passou na CCXP México, em que a gente tem a trupe da Scarlett Johansson, que é a doutora Zora Bennett, né, atrás de um Mosasauro. E aí o ponto da história principal de Jurassic World é o seguinte, vocês já devem ter entendido pelos trailers, mas eu quero contar aqui para vocês que isso está cada vez mais claro. O time da Zora, interpretada pela Scarlett Johansson, está indo para esta ilha, que não sabemos qual ilha é, mas que era a ilha onde eles meio que desovaram os dinossauros que não funcionaram para a Ilha Nublar. Então eu acho que essa ilha é uma das Cinco Muertes, né? Tem as ilhas Las Cinco Muertes, em que a Ilha Sorna está dentro ali desse arquipélago. A Ilha Nublar não faz parte das Las Cinco Muertes, está um pouco mais afastada. Então eu suponho que seja uma dessas ilhas aí. E aí, nessa ilha, o time da Zora vai, através do farmacêutico interpretado pelo Rupert Friend, que é o nosso amigo lá... Como é o nome dele? Esqueci o nome dele, parabéns. Mas enfim, o Rupert Friend, o personagem dele, contrata essa galera para ir lá recolher o DNA de 3 dinossauros. Um que é um dinossauro grandão, pescoçudo, que parece um apatossauro, né? Parece um braquiosauro também. O outro, que é uma espécie de pterodátilo, que a gente vê, né, o Henry Loomis, né, o personagem do do Jonathan Bailey, recolhendo o ovo ali no ninho. E o Mosasauro. Eles também precisam recolher DNA do Mosasauro para uma nova descoberta científica, um avanço na medicina que vai salvar muitas vidas. Tá? Esse é o plot do filme. E aí, nessa cena do Mosasauro, eles estão caçando o Mosasauro. Eles estão propositalmente atrás do Mosasauro, que é simplesmente um dos maiores dinossauros que já andou, ou melhor, nadou pela terra, no caso pelo mar, né? Gigantesco. A gente viu um exemplar de Mosasauro em Jurassic World, na franquia anterior, né? Nos 3 filmes anteriores. E agora eles estão deliberadamente atrás do Mosasauro para recolher esse DNA. Mas no que eles estão atrás, eles percebem que não apenas o Mosasauro está no radar deles, e achou eles, por sinal, mas que também eles estão cercados por um grupo de espinossauros. Os espinossauros, um exemplar deles, por sinal, a gente já viu e viu no Jurassic Park 3. O espinossauro, por assim dizer, é o vilão de Jurassic Park 3, que dá um safanão no T-Rex lá na Ilha Sorna. Por sinal, eu andei assistindo uns vídeos de paleontologia e dinossauros para poder construir mais conteúdo sobre Jurassic Park e Jurassic World aqui para o Omelete. E os paleontólogos dizem que o espinossauro não daria um safanão no T-Rex, não, que o T-Rex é que ganharia do espinossauro, mas beleza. Enfim, esse bando de espinossauros está cercando o barco deles, porque eles estão atuando em parceria com o Mosasauro. Eles caçam meio que numa relação simbiótica ali, né? Eles estão se ajudando. E os espinossauros, né, esse grupo de espinossauros cerca o barco para o Mosasauro, para que cada um faça o seu respectivo lanche. É óbvio que a situação se agrava, o Henry Loomis começa, né, a apontar, a paleontologar lá para todo mundo, e nesse momento os espinossauros começam o ataque. Nisso que eles começam o ataque, aí começa o pandemônio no barco, com criança escorregando, e aí quase sendo morta pelo Mosasauro. Por sinal, falando em criança, preciso falar para vocês da família Delgado.
que é a família cujo pai é interpretado pelo Manuel Garcia Rulfo, que eu também tive a oportunidade de entrevistar, e ele está presente nessa cena também com a sua família, suas 2 filhas. No momento, ele vai atrás ali de uma das filhas que quase que cai, né? E tem uma cena lá que uma delas, eu não lembro quem agora, mas uma delas quebra a perna, né? Tentando ali se sair do espinossauro na grade. É um negócio bem gráfico, assim, me deu uma agonia da zorra. E eles tentam se salvar dos espinossauros e nesse momento o mosasauro ataca. No ataque do mosasauro, um dos espinossauros come um dos soldados ali do Mahershala Ali, né? Que é o Duncan. Um deles vai de base, é levado pelo espinossauro, inclusive. Tipo, ele pega o soldado e vai levando ele a nado pelo mar. É uma cena bem legal. E aí o mosasauro vai e avança contra o barco. Nesse momento ele leva o barco para o pedregulho, quase derrubando todo mundo, quase derrubando a Scarlett. E eles têm que recolher o DNA de alguma forma do mosasauro. E a Scarlett mirando ali para poder atingir o mosasauro e conseguir o DNA do bicho. É uma cena que eu assisti que é relativamente curta, mas que dá um pouco do tom do filme. Eu tive a oportunidade de conversar com o Gareth Edwards, que é o diretor de Jurassic World Rebirth, Recomeço, no caso, e ele dirigiu também Godzilla, ele dirigiu Monstros, ele dirigiu Rogue One, uma história Star Wars, e Resistência. E ele tá querendo muito trazer um pouco do horror do Jurassic Park original, que, como ele bem frisou na entrevista, foi um artifício do roteiro do David Koepp, que é o roteirista original do primeiro Jurassic Park, né? Ele entrou a bordo aí desse projeto e juntos puderam fazer essa brincadeirinha, né? Fazer essa nova história. A outra cena que eu assisti, que eu gostei ainda mais, eu gostei muito mais da segunda cena que eu assisti do que dessa aqui do mosasauro. Essa do mosasauro eu gostei também, mas é uma cena mais de ação, uma cena mais de aventura, né? Sabe, de empolgação no momento dos dinossauros atacando. Não tem tanto esse exemplo de terror. A outra cena que eu assisti me deixou muito mais empolgado. É uma cena que me deixou muito mais animado, uma cena que me deixou muito mais preso na cadeira e que, aí sim, dá o exemplo da característica de terror que o Gareth Edwards quer trazer para Jurassic World Recomeço. E isso eu acho bom a gente ter em mente aqui. Ele falou que ele gosta muito de construir o terror e depois tem a correria, né? Tem um pouco disso nessa cena. Acho que eu não posso falar ainda qual é a cena, não posso falar exatamente o que eu vi, mas o que eu posso dizer é que a segunda cena que eu assisti me empolgou muito. É uma cena muito foda, curti pra cacete, e traz esses elementos de terror, de horror, de suspense. Você fica preso mesmo na cadeira, sem respirar vendo a cena. Ela dá uma condução que você vai junto com os personagens e você quer que eles se saiam dali, você se sente agoniado deles estarem naquela situação e torcendo para eles saírem dela. E isso é o mais legal de um filme como o Jurassic Park ou Jurassic World, é você ver a tensão do momento e você torcer pelos personagens para eles se saírem. Essa cena me deixou ainda mais otimista para Jurassic World Recomeço e demonstra que se o tom do filme for seguido dessa forma, eu acho que teremos sim um belo espécime da franquia Jurassic World chegando nos cinemas muito em breve. Vai ser no início de julho, né? Eu espero que eu possa falar mais sobre essa cena em breve, quando o embargo cair. Tô ansioso para que vocês possam assistir também a entrevista que eu fiz com o elenco de Jurassic World Recomeço. Foi muito divertido, eu espero que vocês gostem também. Foi uma oportunidade muito massa que a gente teve aqui no Omelete e que eu, novamente, espero que vocês assistam e se divirtam com a gente. Então continue aqui no canal, assistindo os nossos conteúdos, deixa seu like aí e até os próximos vídeos.